e Carol pelo apoio, né? Então, gente, nós, na aula passada, agora anterior, para o pessoal de recenseamento, abordamos inicialmente o tema aí que surgiu com a notícia, né, de um corte de verba muito grande para o IBGE e que significa a possibilidade até de não haver o censo, né? Então, é possível que o concurso seja cancelado, mas é importante que, enquanto a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, que vocês mantenham a preparação, porque vai haver uma pressão da sociedade para que o censo ocorra, né? Muitas instituições precisam dos dados do IBGE, precisam dos dados do censo, né? Sobretudo em relação à economia, o planejamento econômico em diversas instâncias, né? E aí, no caso, o poder legislativo, né, vai poder pressionar, a própria sociedade, instituições da sociedade vão pressionar também. Quer dizer, é possível que, com essa pressão social, esses cortes sejam revertidos, né? Então, é por isso que, de alguma forma, é importante vocês continuarem se preparando, né? Eu falo isso para motivar vocês, porque eu imagino que essa notícia é muito desmotivante, né? Mas ela não é algo, digamos, definitivo. É isso que eu estou querendo trazer. Ela pode ser, é uma notícia que indica uma situação que pode ser revertida. E vale a pena vocês continuarem se preparando, a gente continuar com as aulas, né, para vocês, caso haja essa reversão, vocês chegarem preparadas e preparados para a prova. Bom, então, vamos iniciar o tópico de hoje do programa relativo a raciocínio lógico, né? Então, o tópico de hoje é sobre argumentação lógica. Então, eu vou estar apresentando aqui, né, com slide esse tópico em termos daquilo que é estudado no conteúdo do programa de filosofia, né, que é um programa que no ensino médio inclui a lógica, né? E o estudo da lógica é um estudo que está presente na filosofia, está presente na matemática, está presente, de um modo geral, na ciência, embora muitos cursos com formação científica não deem uma preparação em termos de lógica, né? Então, no meu caso, eu tenho a graduação em matemática, né? E tem também os estudos de filosofia, o mestrado em filosofia, né? O doutorado foi na área de filosofia da educação, e nesses estudos, tanto de matemática quanto de filosofia, a lógica aparece, né, sendo estudada, seja a lógica matemática ou a história do pensamento da lógica, que é o caso da filosofia, né? Então, esse estudo ele pode ser feito tanto de um modo quanto do outro. Então, a gente vai buscar um pouco de cada. Eu estou agora trazendo, digamos, elementos que são, de certo modo, filosóficos, estão presentes desde o pensamento de Aristóteles, filósofo grego, né, que é quem inicia a, a, a sistematização da lógica, né? A lógica como um estudo sistemático relativo aos modos de pensar que são considerados válidos, né? E nesse sentido, nós vamos estudar essa argumentação lógica, né? Então, o segundo tópico do programa é a lógica de argumentação. Nesse tópico, então, é importante compreender alguns conceitos, né, de como estudar a argumentação, né? Em primeiro lugar, que no estudo da lógica, o que se estuda
tem como base as proposições. A proposição é uma relação entre um sujeito e um predicado. Ou seja, um predicado é atribuído ou negado a um sujeito, né? Então, dessa forma, nós temos as diversas proposições, as diversas formas como aparece essa relação entre um sujeito e um predicado. A forma mais simples é pelo verbo ser, né? Quando a gente diz fulano é isso, assim, assado, quer dizer, quando a gente atribui esse predicado, né, assim, assado, ao sujeito fulano, né? Então, no caso, a proposição, ela tem formas assim mais simples, mas ela pode também ter formas mais complexas, né? O importante é a gente entender que a estrutura básica dela é essa da relação entre o sujeito e um predicado, né? Então, as proposições, elas têm qualidades que são consideradas afirmativa e negativa. Então, a proposição pode ser uma afirmação que atribui um predicado a um sujeito, né? Esse seria um, um tipo de proposição que tem a qualidade afirmativa, né? Ou pode ser uma proposição na qual um predicado é negado a um sujeito, né? Então, essa seria uma proposição que tem a qualidade negativa. Então, as proposições podem ser afirmativas e negativas. E no estudo da argumentação, né, a gente estuda tanto, considera tanto uma possibilidade quanto a outra. Ainda em relação à proposição, a proposição ela pode ser universal e particular, né? Essas possibilidades, né, universal e particular, são porque a proposição ela pode se referir a todos os sujeitos, e aí atribui-se ou nega-se um predicado, né? Afirma-se ou nega-se um predicado, como pode ser também que seja para alguns sujeitos particulares, ou para um determinado sujeito único, singular, né? Então, a quantidade se refere justamente à quantidade de sujeitos aos quais se atribui ou nega um predicado, né? Então, no estudo da argumentação, considerando a proposição como sendo essa relação entre sujeito e predicado, as proposições têm qualidades e quantidades, né, são digamos, classificadas em relação à sua qualidade e à sua quantidade, de modo que há proposições afirmativas e outras negativas, e há proposições que têm um caráter universal, né, porque se referem a todos os sujeitos, né, ou a nenhum sujeito, que é também um atributo de universalidade, é quando está sendo negado a todos. Aí, no caso, é nenhum. Então, tanto todos quanto nenhum. E particular, quando no caso de alguns ou de um único. Nesses casos, trata-se de uma proposição que se refere a sujeitos particulares, né? Ou a um sujeito particular, singular. Então, essas proposições, elas são estudadas na argumentação, na lógica da argumentação, em termos do que a gente já viu aqui, que é o chamado silogismo, ou seja, uma estrutura básica de argumentação. Então, é uma forma, um formato básico de argumentação que
exibe um raciocínio, né? A argumentação é um modo de raciocinar, ou seja, é uma forma de obter uma conclusão a partir de determinadas premissas. As premissas são as proposições que servem de base para se obter uma conclusão. E nós chamamos o silogismo como sendo um pensamento dedutivo. Um pensamento dedutivo porque ele deduz das premissas a conclusão. A conclusão deduzida das premissas, ela é obtida justamente pela relação entre as premissas, né? Então, nós consideramos, no caso, quando estudamos na aula passada, vou voltar aqui para a aula passada, né? Nós estudamos aqui esse caso, que é o caso exemplar mais importante, né? Que é o caso, o exemplo dado pelo Aristóteles, né? De silogismo. Né? Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Né? Então, na primeira aula, nós começamos abordando, falamos já do silogismo, né? Não aprofundamos a compreensão do silogismo em termos de, das possibilidades, né, de silogismo, né, os diferentes tipos de argumento que podem ser desenvolvidos. E aí vamos fazer isso hoje. Né? Então, esse exemplo dado na primeira aula, nós vamos retomar agora aqui, né, nessa continuidade, nessa aula de hoje. E aqui está esse silogismo que foi considerado lá na primeira aula, né? Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Então, é um exemplo já bastante conhecido, muito utilizado, dado pelo Aristóteles há mais de 2000 anos atrás, e desde então amplamente usado para explicar, né, elaborar uma compreensão analítica, né, analisando como ocorre a argumentação, elaborar uma compreensão da argumentação. Então, a lógica ela se constitui como uma teoria da argumentação, né? Uma teoria que avalia o valor dos argumentos. Quando é que o argumento é válido? Então, em termos lógicos, é válido quando assume a forma de um silogismo que tem algumas possibilidades que seriam consideradas válidas. Né? Aí nós vamos estudar o próprio silogismo de forma analítica, inclusive esse é o termo que Aristóteles usa para o estudo da lógica. Ele não chama de lógica, né? Esse termo lógica surge depois. Ele faz o estudo da lógica sem chamar de lógica e chama de uma análise. Então, é um estudo analítico que ele chama. E aí, essa análise que Aristóteles fez, né, nós vamos retomar o pensamento de Aristóteles, considerando justamente o que seriam as premissas, né, essas proposições que, no caso do silogismo, servem de base para se obter a conclusão. Né? Então, na análise feita lá pelo Aristóteles, nós temos os termos maior, médio e menor. Quais seriam esses termos num silogismo como esse aqui? Né? Então, em primeiro lugar, o termo maior é mortal, no caso. É justamente o predicado, né, que é atribuído a homem. Homem aqui é o termo médio. Termo médio
porque ele vai aparecer, ele tá no meio porque ele aparece tanto como sendo o sujeito aqui da proposição, que é a primeira premissa, né? E que é chamada de premissa maior. E aparece também como predicado homem na segunda premissa, que é chamada premissa menor. Então, nós temos os termos, no caso aqui, Sócrates seria o termo menor, homem, o termo médio, e mortal, o termo maior. Veja que Sócrates pertence ao conjunto dos homens, né? E o conjunto dos homens está contido no conjunto dos mortais, né? Assim como os animais, assim como os outros animais. Então, o termo menor é Sócrates, o médio é homem e o maior é mortal. Significa justamente que aqui nós temos, né, duas proposições, que são as premissas. Todo homem é mortal. Primeira premissa, chamada de premissa maior. Ela é a que tem, digamos, a validade mais importante, digamos, ela surge primeiro, né? É aquilo que vai, de certo modo, ser mais importante para garantir a conclusão. E aí a segunda premissa é considerada a premissa menor, e ela afirma aqui, no caso, simplesmente que Sócrates é homem, ou seja, que é um caso particular da primeira. A primeira é todo homem. Aqui está se considerando um caso particular que é Sócrates, né? Sócrates é homem. Então, ela é menor porque ela já vem em seguida à primeira e ela vai complementar a primeira, né? Para então poder obter a conclusão. Sócrates é mortal. Então, compreendendo esses conceitos, né? O conceito de sujeito e predicado, né? Que a gente estuda também na gramática, no estudo da gramática. Então, a proposição sendo a atribuição ou negação de um predicado a um sujeito, né? Que pode ser um sujeito universal ou particular. No caso, todo homem é um sujeito universal. Aí, né? Vale para todo homem. Todo homem é mortal. No caso, Sócrates é um sujeito particular, é um sujeito único, singular. Então, esse sujeito, que é Sócrates, é um caso particular, que é um caso particular de ser humano. Por isso podemos afirmar Sócrates é homem, né? Então, nós temos, portanto, duas premissas: a maior, todo homem é mortal, e a menor, Sócrates é homem, né? E essas premissas são ambas afirmativas, né? Não tem nenhuma premissa negativa aqui. Nada está sendo negado, né? Então, nós vamos ver outros casos em seguida, né? O importante aqui é compreender bem o que é, em primeiro lugar, que as proposições podem ser afirmativas ou negativas, e que podem ser também se referir a sujeitos universais ou particulares, né? E que, dessa forma, as premissas, né, elas precisam estar encadeadas, concatenadas, para se chegar à conclusão. E, na análise do silogismo, ou seja, decompondo o silogismo em partes, né? Então, premissas e conclusão. É a primeira divisão que é feita. Entre as premissas, dividimos premissa maior, premissa menor, né?
Aí, em cada proposição, em cada premissa, você tem os termos maior, médio e menor, que como eu expliquei, né, são os termos que vão aparecendo nas premissas, né, de modo que o termo maior ele aparece na premissa maior, né, o termo médio também. O termo médio também aparece na segunda premissa, a premissa menor, né? E na premissa menor aparece também o, o, o termo menor. No caso aqui é Sócrates, né? Sócrates, termo menor, homem, termo médio, mortal, termo maior, certo? Então, essa é a compreensão de alguns dos conceitos básicos da compreensão do silogismo para a gente poder estudar essa lógica da argumentação. Então, vamos ver agora os exemplos, né, de silogismo, né? Quais são as formas de silogismo que tem o termo médio, com o termo médio sujeito na maior e predicado na menor, né? Foi o caso, inclusive, um dos casos é esse que a gente acabou de ver, né? Então vejam, os exemplos que vamos ver termo médio é o sujeito na premissa maior e predicado o termo médio, né? Sendo predicado na premissa menor, certo? Então, eu vou até escrever melhor aqui. E o termo médio, para ficar mais claro essa compreensão. Ó, na maior significa na premissa maior. E termo médio predicado na premissa menor. Então, o primeiro modo seria: todas as proposições são universais afirmativas. Ou seja, a primeira proposição é a premissa maior. Se ela é universal afirmativa, então ela está afirmando algo válido para todos os sujeitos, né, de um determinado tipo, de um determinado conjunto, né, todos os sujeitos com tal característica, né, e ela afirma, ela atribui um predicado, né? Então, e no caso, o termo médio é o sujeito. É o sujeito que, no caso, são todos, né? Porque nesse primeiro modo, todas as proposições são universais afirmativas, certo? Universais significa válida para todos. E afirmativas porque o predicado é atribuído ao sujeito, né? Então, no caso, o sujeito sendo o termo médio, né? Então, nós compreendemos o termo médio, então, ele sendo o sujeito na premissa maior e depois, e o termo médio se torna predicado na premissa menor, né? E aí pode-se dizer, no caso aqui do primeiro modo, né, que todas as proposições são universais afirmativas. Significa que a segunda proposição, a premissa menor, ela vai também ser universal, portanto, afirma algo válido para todos os sujeitos de um determinado conjunto, né, ao qual se atribui um predicado afirmativamente, né, e esse predicado é o termo médio, porque esse termo médio ele era sujeito na premissa maior e agora ele passa a ser predicado na segunda premissa, que é a premissa menor. Então, vejam que
Nesse primeiro modo, aqui, todas as proposições são universais afirmativas, né? É um tipo, é um dos casos, né, em que o termo médio sujeito, ele é sujeito na premissa maior e termo médio predicado na premissa menor, né? O termo médio sendo predicado na premissa menor. Então, o segundo caso, né, segundo modo, a maior é universal negativa, a premissa maior, né, é vou até a premissa maior para ficar mais claro, é universal negativa, significa afirma algo para todos os sujeitos, né? Só afirma não, nega algo para todos os sujeitos. É universal negativa, né? E a menor, no caso aqui, a premissa. A premissa menor é universal afirmativa. Veja que a premissa maior é universal negativa e a menor é a universal afirmativa. E a conclusão vai ser universal negativa. Por quê? Porque esse negativo é o que está presente na primeira premissa, na premissa maior. Algo é negado a todos os sujeitos na premissa maior. Então, na premissa menor, que é a segunda, né, algo é afirmado, é universal afirmativa. Então, algo é afirmado, como é universal, é para todos os sujeitos. Né? E a conclusão aqui, então, é universal negativa, ou seja, algo é negado a todos os sujeitos. A gente vai, daqui a pouco, ver exemplos de cada um desses, certo? Para ficar ainda melhor compreendido. Então, o terceiro modo, qual é? A maior, a premissa maior, né, é universal afirmativa, como lá no primeiro modo. A menor, ó, aqui no primeiro modo, todas as proposições são universais afirmativas. No terceiro, a premissa maior é universal afirmativa, como lá no primeiro. Né? Mas a premissa menor é particular afirmativa. Afirma algo para um determinado ou alguns determinados sujeitos. Né? Então, a conclusão, no terceiro modo, é uma conclusão particular afirmativa. Veja, se a segunda premissa, que é a premissa menor, essa premissa menor, é particular, então a conclusão acaba sendo particular também. Né? Afirmativa, por quê? Porque a afirmação é feita na primeira e na segunda. Então, a terceira, a conclusão, no caso, é também afirmativa. Mas ela é particular. Por quê? Por causa da segunda. Porque na segunda, o que é afirmado só é válido para alguns ou para um determinado sujeito. Né? Vamos ver agora o quarto modo. Né? O quarto modo, no caso, é a premissa maior, né? Tinha deixado implícito, tinha deixado uma elipse, né? Como se chama. Porque estamos tratando de premissas. A premissa maior é universal negativa. Então, nega algo a todos os sujeitos, digamos. Então, nenhum sujeito tem tal atributo, tal predicado. Né? Então, é negado. Tal predicado é negado a todos os sujeitos. Nenhum sujeito tem esse predicado. Né? Então, essa seria a premissa maior.
A premissa menor é particular afirmativa. Significa, afirma algo válido para alguns, é particular, ou para um único, né? Então, é particular e afirma. Ela é afirmativa, né? E a conclusão? Ora, se a segunda é particular, então a conclusão vai ter que ser particular. Se a primeira é negativa, então a conclusão tem que ser negativa. Por quê? Porque a conclusão, ela acompanha o, o digamos, se a proposição ela é particular, a conclusão é particular. Se a proposição é negativa, a conclusão é negativa. Sempre, digamos, ela fica com o que tem menos valor, né, de afirmação. No caso, essa conclusão particular negativa é o que tem menos valor de afirmação. Você está afirmando algo que só vale para alguns ou para um único. Na verdade, você está negando. Você não está afirmando. Você está negando algo para um ou para alguns, né? Então, esse seria o quarto modo. Vamos, então, observar os exemplos, né? Os exemplos aqui são, no primeiro modo. Qual é o primeiro modo? Todas as proposições são universais afirmativas. Vamos ver lá. Olha o primeiro modo, o exemplo do primeiro modo. Todos os homens são mortais. Então, universal, todos os homens, e afirmativa, são mortais. Né? Segunda, essa é a premissa maior, é a primeira. Segunda premissa, todos os atenienses são homens. Essa é a premissa menor, é a segunda. Né? E qual é a forma dela? Todos os atenienses, então é universal. São homens, afirmativa. Então, novamente, universal afirmativa. Como a primeira, a segunda, ambas universais afirmativas. E a conclusão, também universal afirmativa. Todos os atenienses são mortais. Né? Se todos os homens são mortais e todos os atenienses são homens, logo, todos os atenienses são mortais. Então vejam que esse é o primeiro modo, né, que corresponde justamente a todas as proposições são universais afirmativas. Certo? É o exemplo aqui que estamos dando para esse primeiro modo. Vamos agora estudar o segundo modo. Né? O segundo modo, qual é? Voltamos lá. O segundo modo, a premissa maior é universal negativa. A premissa menor, a segunda, é universal afirmativa. E a conclusão é o quê? É universal, só que como a premissa maior é negativa, então a conclusão é negativa. Se tiver um negativo, a conclusão vai ser negativa, certo? Se uma das premissas for negativa, a conclusão é negativa. Se uma das premissas for particular, a conclusão é particular, certo? Essa é a regra. E aí, veja como a conclusão é universal negativa. Ela afirma, ou ela nega algo a todos os sujeitos. No caso, a premissa maior, ela nega algo a todos os sujeitos da primeira proposição, né? A segunda premissa, que é a premissa menor, ela afirma algo para todos os sujeitos. Ela é universal afirmativa. Então, a conclusão é universal negativa. Vamos ver lá, né, como é que a premissa maior é universal negativa. Vamos ver nesse exemplo. Ó, nenhum astro é perecível. Né?
Então, nenhum astro aí é justamente universal, nenhum. É uma afirmação para todos os astros, dizendo que nenhum deles, né, está se considerando essa universalidade, todos os casos, né, todos os astros. E nenhum é justamente o oposto de todos, que significa nega-se aquilo que poderia ser afirmado para todos, né? Então, nenhum astro é universal. É perecível é uma afirmação. Então, estamos justamente com uma premissa maior, a primeira, constituída como uma proposição universal afirmativa. É justamente o caso. A premissa maior é a universal negativa, no sentido de, de esse. Peraí, eu acho que eu confundi aqui o exemplo. A universal negativa, a menor é universal afirmativa e a conclusão é universal negativa. Então, quando diz nenhum astro, né, é a negação daquilo que é para todos, né? Então, é universal negativa, né? Então, é a premissa maior, né? Universal negativa. E a segunda, a premissa menor, é universal afirmativa, que é essa aqui. Todas as estrelas são astros, né? E a terceira, que é a conclusão, é universal negativa. Significa o quê? Nenhuma estrela é perecível. Então, está negando universalmente a toda e qualquer estrela o caráter perecível, esse predicado. Né? Então, vejam como é o raciocínio desse segundo modo. Nenhum astro é perecível. Né? Todas as estrelas são astros. Nenhuma estrela, portanto, é perecível. Por quê? Porque nenhum astro é perecível. E as estrelas são astros. Então, esse é o segundo modo do silogismo. Né? Todos esses quatro modos, eles correspondem, no caso, a esses silogismo, né, que tem essa característica, ó, com silogismo com termo médio, sujeito na premissa maior, e o termo médio predicado na premissa menor. Eu esqueci de mostrar isso no primeiro exemplo. Né? Veja, aqui no primeiro exemplo, todos os homens são mortais. Qual é o termo médio? Homens. Né? Então, ele é sujeito na premissa maior. E o termo médio é predicado na premissa menor. Olha aqui, todos os atenienses são homens. Então, homem aqui é predicado que é atribuído aos atenienses. Então, o termo médio homem é predicado. Ele é sujeito na primeira premissa e é predicado na segunda. Então, é esse o tipo que estamos considerando. Silogismo com termo médio sujeito na premissa maior e o termo médio predicado na premissa menor. Certo? É esse o tipo que estamos considerando. Aqui também, no segundo modo, veja, como o termo médio aqui é astro, certo? No caso, na premissa maior, a primeira, ele é sujeito. Nenhum astro, no caso,
né? É o sujeito. Então, quando se diz isso, está sendo negado aos astros, né, o caráter perecível. Nenhum astro é perecível. Então, o termo médio astro, né, ele aparece na primeira e na segunda, sempre. O termo médio é o que faz a mediação. Né? E o termo menor, no caso, todas as estrelas, aqui estrelas é o termo menor. Né? E aí, o que é atribuído a todas as estrelas? Todas elas são astros. Então, astro, que é o termo médio, né, é o predicado aqui atribuído a todas as estrelas. Então, vejam que, nesse caso, corresponde novamente a isso aqui. O termo médio sendo sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Nós estamos considerando 4 casos em que isso aqui ocorre, certo? Então, e estamos considerando os exemplos. Aqui está o segundo exemplo. Acabamos de ver o segundo exemplo, né, que é esse, o segundo exemplo, o segundo modo. A premissa maior é universal negativa, a premissa menor é universal afirmativa e a conclusão é universal negativa. Né? Então, agora vamos para o terceiro modo. A premissa maior é universal afirmativa como a primeira, certo? A premissa menor é particular afirmativa. Veja que já é uma situação nova. Particular afirmativa significa afirma-se algo válido para alguns ou para um único, né? É particular, não é para todos, né? E a conclusão é particular afirmativa. Então, tal como a premissa menor, essa segunda premissa, que é particular afirmativa, a conclusão também é particular afirmativa. Né? Vejam agora que como é o exemplo aqui do terceiro modo. Né? Terceiro modo, então, temos esse exemplo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. É o exemplo do silogismo clássico, o mais conhecido exemplo, né, que nós já vimos desde a primeira aula, e que corresponde aqui. Vejam também como homem é o termo médio, é sujeito na primeira e é predicado na segunda. Né? É o tipo de silogismo que estamos considerando, né? Termo médio, sujeito na premissa maior e termo médio predicado na premissa menor. Né? Todos esses 4. Então, nesse terceiro caso, temos a premissa maior é universal afirmativa. Qual é a premissa maior? Todos os homens são mortais. Universal, porque está falando de todos os homens, né? E afirmativa, que está afirmando que eles são mortais. Né? Então, é universal afirmativa. A segunda, né, é particular, Sócrates, é um caso particular, é homem. Homem, então, é uma afirmação. Está sendo atribuído a Sócrates, né, está sendo afirmado que ele é homem. Então, é humano. Então, nesse caso, é particular afirmativa. É justamente o que está aqui, ó. Particular afirmativa. É o terceiro caso. Né? E a conclusão também é particular afirmativa. Vamos ver? Sócrates é mortal. Sócrates é particular, um caso particular. Né? E mortal ser mortal é o que está sendo afirmado. Então, é particular afirmativo, tal como a segunda. Particular afirmativo. Sócrates é homem, Sócrates é mortal, são duas afirmações, né, e que se refere, que são afirmadas para o sujeito particular que é Sócrates. Né? Então, esse é o exemplo do
terceiro modo. Agora, vamos ver o exemplo do quarto modo. A premissa maior é a primeira. Ela é universal negativa. Então, ela está negando algo para todos, digamos, é universal, ou seja, nenhum sujeito, né, tem um determinado predicado. Está sendo negado a todos, né? E isso é a premissa maior. Agora vamos para a premissa menor. A premissa menor é particular afirmativa. Significa o quê? Significa que está sendo afirmado algo, ela é afirmativa, e para determinados sujeitos que são casos particulares. Um caso ou mais de sujeitos que são casos particulares. Né? Então, a premissa menor é particular afirmativa. E a conclusão? A conclusão, tal como a premissa menor, que é a segunda, ela também é particular, né? Veja que quando aparece o particular, numa das duas, então a conclusão vai ser particular. E ela é negativa, por quê? Porque se aparecer negativa em uma das duas, a conclusão vai ser negativa. Veja que a primeira, ela é universal negativa. Então a conclusão, ela é particular negativa, quer dizer, ela nega algo a determinados sujeitos. Né? Então vamos ver o exemplo aqui. Ó, nenhum tirano é amado. Isso aqui é universal negativo. Está se negando aos tiranos, a todos os tiranos, né, a condição de ser amado. Né? Nenhum tirano é amado. Né? Acho que Bolsonaro sabe disso. Né? Ele não está nem preocupado em ser amado. Então, na segunda, né, quando diz Dionísio é um tirano. Dionísio é um determinado personagem. Né? Foi rei, foi um tirano. Foi um tirano lá na Grécia Antiga. Né? Dionísio é um tirano. É um caso particular, né? E está sendo afirmado. Dionísio é um tirano. A primeira, no caso, está negando aos tiranos a condição de ser amado. Né? Veja o termo médio. Lembrando, né, sempre, o termo médio ele é sujeito na primeira, na premissa maior, e ele é predicado na segunda, que é a premissa menor. Em todos os quatro casos isso ocorre. Né? Agora, nesse caso aqui, é uma, é, uma proposição universal, né, que se refere a nenhum tirano, negativa. Nenhum. Né? Nenhum tirano é amado. Está sendo negado a condição de ser amado a todos os tiranos. Né? Dionísio, aqui, é particular e ser um tirano é afirmado. Então, é particular afirmativo. Né? E a conclusão é particular, porque a segunda é particular, e não é amado, ou seja, é negativa, né? Por quê? Porque a primeira era negativa. A premissa maior era negativa. Então, veja, nenhum tirano é amado. É a premissa maior. Certo? Dionísio é um tirano. Poderíamos dizer, Bolsonaro é um tirano. Né? Daria no mesmo. Logo, conclusão, Bolsonaro não é amado. Só que o que acontece na realidade, é que há tiranos que são amados. Portanto, a primeira afirmação que foi suposta, né, essa afirmação aí, essa negação, no caso, né, a negação de ser amado para os tiranos, ela, na realidade, não corresponde. Né? A gente sabe que tem gente que ama Bolsonaro, mesmo ele fazendo tudo que está fazendo,
a destruição do país, o genocídio da população, né, desfavorecendo todo o combate da epidemia, né, tudo que ele faz. Então, veja que isso aqui, a lógica trata da argumentação independente da verdade ou falsidade da afirmação. Portanto, quando aqui diz nenhum tirano é amado, estamos supondo que isso aí é válido. Se essa afirmação for válida, aí, considerando a seguinte, Dionísio é um tirano, ou Bolsonaro é um tirano, aí poderíamos concluir, Dionísio não é amado, e da mesma forma poderíamos concluir, Bolsonaro não é amado. Mas isso só vale se a primeira premissa, a premissa maior, for válida. Se ela não é válida, então não dá, a conclusão não é válida também. Certo? Então, esses 4 são os exemplos, né, correspondentes aos 4 modos, que são 4 modos em que o termo médio é sujeito na premissa maior e o termo médio é predicado na premissa menor. Certo? É esse caso aqui. Esse caso é um caso especial que o Aristóteles considerou como sendo o silogismo científico, quer dizer, o melhor tipo de silogismo. Aquele que é mais, digamos, válido e útil para o pensamento que busca conhecer a realidade. Né? Então, isso, na lógica de Aristóteles, portanto, esse tipo de silogismo ele é privilegiado, ele é considerado de forma especial, né? E aí ele chama de silogismo científico. Né? Bom, então, era basicamente isso, né, que tínhamos para hoje, em termos de lógica da argumentação. É muito importante que vocês compreendam, né, todos esses elementos, componentes da análise da argumentação, né, compreender a proposição, né, compreender a proposição como uma relação entre sujeito e predicado. Um predicado é atribuído ou negado a um sujeito, né? Então, por isso, ela pode ser afirmativa ou negativa. E esse sujeito pode ser todos, né? Nenhum, aí no caso é universal, ou alguns, ou um único, aí no caso é particular. E aí o silogismo, ele tendo as premissas, né? E a conclusão. Eu esqueci de colocar aqui, né? Para ficar ainda mais bem explicado, premissas maior e menor. Então, e depois a conclusão. Então, silogismo é composto dessa forma: premissas maior e menor e conclusão. 2 premissas e uma conclusão. Né? Então, essas são as formas dos silogismos. Aí a gente estudou esse tipo de silogismo com termo médio sujeito na primeira, termo médio sujeito predicado na segunda. Né? Então, esse tipo de silogismo que Aristóteles privilegiou como sendo silogismo científico. E aí estudamos 4 tipos desse silogismo científico. Né? E aí estudamos como é que eles são caracterizados em termos da estrutura lógica e estudamos os exemplos. Né? 4 exemplos correspondendo a cada um desses 4 tipos. Né? Depois, vou então compartilhar esse slide em formato PDF, colocar no grupo, aí vocês podem rever, estudar para compreender bem. Inclusive, cada um desses 4 exemplos, né, compreender como eles são raciocínios válidos, né, são argumentos válidos, né, são argumentos que têm lógica, que a gente diz. Né? A gente pode escutar alguém falar qualquer um desses 4 silogismos e a gente vai dizer, tem lógica, isso daí tem lógica.
Tem lógica por quê? Porque é válido dentro da teoria da argumentação. É válido porque corresponde às formas válidas de argumentos, né? Há argumentos que não são válidos, né? Inclusive, qualquer um desses aqui, se uma dessas afirmações aí, das premissas, falhar, aí a conclusão já falha também, certo? Bom, então, era isso que eu tinha para explicar. Aí, queria ver agora se tem alguma pergunta para responder, né? Vamos ver. Certo, não tem aqui nenhuma pergunta, né? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Para quem não tem familiaridade com o estudo da lógica, pode parecer, às vezes, um pouco desafiador esse primeiro contato, porque a lógica ela tende a ser bastante abstrata, né? Então, vocês viram que tem todas essas denominações, né, relativa ao estudo à análise das proposições, do silogismo, juntando premissas e conclusão, premissa maior, premissa menor, né, termo menor, médio, maior, né? Então são vários conceitos, né, da teoria da argumentação. Aí é bom vocês se familiarizarem, né? Fernanda está então dizendo, professor, sinto falta de resolver questões nas aulas. Estou resolvendo em casa, mas tenho tido dificuldades de resolver sozinha, mesmo com a teoria. Certo. Esse é um tipo de caso de silogismo, Bianca diz. Esse é um tipo de caso de silogismo, pelo que entendi. Iremos estudar outros? Sim, eu posso acrescentar outras formas nas próximas aulas, né, porque tem formas mais complexas, né? Quer dizer, que vão, inclusive, compor algumas, por exemplo, com 3, 4 premissas, né? Então, aí já são formas mais complexas, né? E tem também as outras variações, quando a gente estudou aqui hoje, no caso, esse que é considerado o principal tipo por Aristóteles, a gente já viu 4 formas possíveis, né? Então é bom vocês estudarem bem essas 4 formas, porque elas são principais, porque digamos que na prova, provavelmente o que deve aparecer deve ser algo como um desses 4. Os outros existem? Sim. Né? São possíveis 64 tipos. Né? Aí já é todas as possibilidades. Esses 4 que nós estudamos, né, são 4 que são principais, são especiais, e por isso Aristóteles chamou de silogismo científico. Né? São mais usados. Né? Agora, os outros, eles já vão ser menos usados, são, digamos, formas de pensar pouco usuais, né? E que dificilmente vão aparecer na prova, né? Mas a gente pode, depois, quando estivermos, inclusive, estudando os mais complexos, né? Porque o próximo tópico do nosso cursinho aqui, né? Do programa, deixa eu ver aqui, o tópico relativo a diagramas lógicos. Aí a gente vai estudar tanto diagramas da teoria dos conjuntos, quanto as chamadas tabelas verdades. Né? Aí eu vou mostrar aqui um tipo de proposição, ou de encadeamento de proposições que são válidos como argumentos. E a gente vai ver, através de uma tabela que considera todos os casos, justamente a validade desses argumentos. Né? Então, vai ser o estudo dos diagramas lógicos. Isso tudo, esse estudo, ele não é comum no ensino médio, na minha época não se ensinava isso no ensino médio, então foi incluído aqui no programa para o agente censitário,
de um modo que, de certo modo, é como se colocasse para o candidato o desafio de estudar assuntos que não foram ensinados no ensino médio, né? Então, em geral, não são ensinados, eles são estudados ou na faculdade de matemática ou na faculdade de filosofia. Geralmente é no ensino superior. Então, de certo modo, tem esse desafio para vocês, né? Então, eu quero, antes de tudo, dizer a vocês que não se sintam desestimulados pela dificuldade, né? Desestimulado, Ângelo, né? Fernanda, Bianca, Leila, né? Não se desestimulem com a dificuldade, porque vocês estão lidando com um conteúdo que não foi ensinado para vocês no ensino médio, né? Que está sendo aqui colocado para um concurso de ensino médio, né, que geralmente só é estudado nas faculdades, e não é toda a faculdade, né? Muita gente entra para a faculdade de psicologia, se forma e nunca estuda isso, entendeu? Ou para outras faculdades, né? Inclusive da área científica, quer dizer, faculdade, digamos, de biologia, né? Vai, estuda biologia e nunca estuda lógica. Pode acontecer, depende da faculdade, né? Uma faculdade pode ter lá uma disciplina de estudo de filosofia básica ou de estudo do pensamento científico, né? Fundamentos do pensamento científico, né? Então, pode ser que ali haja um estudo de lógica, mas geralmente não ocorre. Então, veja que o grau de dificuldade que está sendo colocado para vocês é alto, né? É acima da formação que vocês tiveram. Se vocês tiveram formação de ensino médio, o que está sendo colocado é algo do ensino superior. Agora, é possível que uma ou outra escola de ensino médio aborde esse conteúdo. Eu tive a oportunidade de estudar esse conteúdo no terceiro ano do ensino médio, né, na minha época, mas era, digamos, um caso especial. Foi um colégio no Rio de Janeiro, que era um colégio assim dos melhores da cidade, de que preparava para os vestibulares mais difíceis, né, como o vestibular do ITA e do IME, que são institutos militares de engenharia, um da aeronáutica, outro do exército. E eu passei nos dois e cheguei a estudar no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu entrei para o curso de engenharia aeronáutica, né? Foi a minha primeira faculdade. Eu só fiquei 2 anos porque descobri que não queria ser engenheiro, né? E acabei me formando em matemática. Então, veja que nessa minha formação, foi um caso muito especial que eu estudei lógica no terceiro ano do ensino médio, porque esse colégio era realmente muito bom, preparava muito bem, e era um colégio com ensino bastante avançado. A gente estudava, por exemplo, quando eu cheguei no ITA, no primeiro ano de engenharia, eu já tinha estudado no terceiro ano muita coisa que os professores iam ensinar no primeiro ano de engenharia, porque esse colégio era muito avançado. Inclusive, nós tínhamos lá, entre nós, os primeiros colocados na Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Então, não é o caso geral, não é o comum, né? Então, eu quero dizer isso. Não se sintam, digamos, desestimuladas ou desestimulada em relação à dificuldade que possam estar encontrando para entender esse conteúdo, né? E eu vou buscar explicar o conteúdo básico, né, para ficar bem entendido, porque se eu for avançar para conteúdos mais complexos, aí vocês não vão entender, não adianta. Então, eu vou tratar de conteúdos básicos. Se vocês compreenderem bem o conteúdo básico, eu acho que já é suficiente, né? Justamente por quê? Porque isso não costuma ser abordado no ensino médio. Então, uma prova sobre esses conteúdos não pode ser uma prova como na faculdade de matemática ou na faculdade de filosofia, né? Aí Fernanda está dizendo,
as questões de raciocínio da prova experimental do IBGE de 2019. Ela compartilhou o link, né? Foi a prova experimental para agente censitário. Tem 10 questões de raciocínio lógico. Poderíamos tentar resolver algumas nas aulas. Podemos, sim. É uma boa possibilidade. Obrigado por compartilhar, né? E aí eu vou dar uma olhada para na próxima aula ver, pelo menos, digamos, pegar uma ou outra mais difícil para a gente poder fazer a discussão, certo? E é isso, gente. Se não tiver mais nenhuma questão, a gente pode estar encerrando. Oi, professor. Certo. Então, Fernando encaminhou esse link aí, né, com algumas questões. Eu acho, proponho que você pegue na próxima aula algumas questões desse link e Sim, resolva, né, com a galera, que vai ser bom, né? certo. Pelo menos uma mais difícil, né, para a gente abordar, porque o E, tempo é curto, né, da é, aula, aí teremos que abordar um outro tópico do programa, né, já isso, com outros conteúdos, mas pelo menos uma questão eu acho que dá tempo da gente abordar na próxima aula. isso, porque Aí, é bom porque geralmente nessas questões de concurso, o pessoal gosta de resolver questão também, né? Muita questão, sim, que ajuda bastante. isso. Tá Tá joia, bom? Carol. Beleza. Obrigado, então, a você e Valécio mais uma vez pela parceria aqui do nosso Círculo Palmarino. Joia. Por nada, professor. Até a